Salve, salve, futuro policial penal de Minas Gerais. Agora já é oficial. Banca Selecom será a realizadora deste concurso. Então, já se inscreva neste canal, ative o sininho para receber a notificação de todas as nossas aulas específicas para o concurso de agente penitenciário ou policial penal de Minas Gerais. Vamos lá para a nossa aula de hoje com questões de nível médio específicas da banca Selecom. Então vamos lá, galera. Selecom, questão de nível médio, a fala da mãe no segundo quadrinho, passada para o discurso indireto. Então, quando fala discurso indireto, ficará da seguinte forma. Olha a frase aqui, ó. Com quem o Dinho está discutindo? Aqui você consegue observar que é a mãe. A mãe perguntou, vamos colocar aqui 2 pontos. Perguntou, 2 pontos, travessão. Com quem o Dinho está discutindo, lá na linha de baixo. Aí você vai conseguir compreender que, neste caso aqui, nós temos um discurso direto. E aqui está pedindo o quê? Um discurso indireto. Quando ocorre o discurso indireto, os personagens eles não falam, mas só são utilizadas suas falas pelo narrador. A mãe perguntou, então se aparecer o discurso direto vai ter lá o sujeito, mais um desses verbos, perguntou, indagou, disse, falou, discurso direto. Agora, como eu quero o discurso indireto, você vai observar que o narrador utilizará, podemos escrever dessa forma, o narrador contará e falará, utilizará suas próprias palavras para descrever a fala de alguém. A mãe perguntou com quem o Dinho estava discutindo. Então, ele usou as próprias palavras dele, o narrador usa as próprias palavras para falar, descrever o que alguém diz. Então, aqui, discurso indireto é na alternativa C. A mãe perguntou com quem Dinho estava falando, certo? Fácil? Compreendeu aí de maneira mais tranquila e serena? E essa narração aqui você vai observar que é uma narração em terceira pessoa. O Dinho não deveria discutir com a TV? Não. A fala foi essa, com quem o Dinho está discutindo. Fácil, fácil, lá do ensino fundamental, você já se lembra. Ainda sobre a mesma tirinha, ela expressa uma crítica. Remo, judô e canoagem, salto ornamental, vela e levantamento de peso, tênis, ciclismo e natação. Tantos esportes e você só falava em futebol? Com quem o Dinho está discutindo? Com a TV. Futebol, futebol e futebol? Então essa tirinha expressa uma crítica à pouca visibilidade que a TV dá às inúmeras modalidades esportivas além do futebol. Ele está criticando isso e, em algum momento aqui no texto, fala que ela dá pouca visibilidade. O que ele fala? Olha aqui, remo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha a quantidade de esportes, 7, 8, 9 esportes. E aqui ela só fala de futebol, futebol e futebol. Então ela dá pouca visibilidade às inúmeras modalidades esportivas além do futebol, certinho. A TV só dá visibilidade para o futebol. Essa é a correta. Essa tirinha expressa uma crítica à preferência excessiva dos brasileiros no geral por torcerem por times de futebol. Ela está fazendo uma crítica à preferência excessiva? Não, aqui está falando que a TV passa futebol. Não falou que os brasileiros preferem excessivamente futebol. Ela expressa uma crítica ao mau desempenho dos atletas das demais modalidades? Também não, ela não critica, ela está criticando a tirinha apenas o fato da TV passar futebol, futebol e futebol. Está criticando o desempenho dos jogadores de futebol no Brasil? Também não. Qual que é o primeiro critério nas questões de compreensão e interpretação de texto? É a extrapolação. Isso quer dizer o quê? Informações nas alternativas que não estão presentes no texto. Ah, os brasileiros preferem futebol? Aqui falou que prefere? Não, aqui falou apenas que a TV passa só futebol, futebol. Ok? E então, a próxima questão é sobre concordância verbal. Você gosta de concordância verbal? É a concordância do verbo com o sujeito em número e pessoa.
já deixo uma dica, aliás, duas. Primeira, você deve observar se tem o verbo haver. Tem verbo haver, está no sentido de existir, ele não vai para o plural, ele estará sempre na 3PS, terceira pessoa do singular. Outra que é muito importante, identifique o verbo e faça a pergunta para você identificar o sujeito. Os homens estudam matemática. Quem pratica a ação de estudar? Os homens. Sujeito. Sujeito no plural, o verbo no plural. Essa dica é muito importante e vai ajudar você a gabaritar as questões. E mais, assim que lançar o edital, nós vamos desenvolver aqui no canal do Mestre Mário a nossa série Edital Total da Banca Selecom. Vamos estudar todo o edital de forma gratuita aqui para vocês. Então, vamos finalizar a nossa aula de hoje. Observe a correção gramatical que o filho faz ao pai no seguinte trecho. Vamos ver. Caso a fala do menino não tivesse sido interrompida, a correta continuação de sua explicação a respeito do uso do verbo haver, considerando a norma culta da linguagem portuguesa, ou seja, da língua portuguesa, no contexto da fala do pai seria. Então aqui está falando do verbo haver. Olha aqui. Aí é que você se engana, não é apenas futebol, é a vida. Ele tem que aprender que na vida dele haverão várias ocasiões em que ele terá de dividir a bola. Haverá, disse Rogério no banco de trás. O que? Acho que não é haverão, é haverá. O verbo haver não o quê? Bem interessante a questão. Por exemplo, eu digo, houve ou houveram guerras. Ou então vamos usar o exemplo dele aqui. Ó. Haverá, não vou colocar o acento porque pode ser haverão também. O verbo haver. Tem verbo haver? Verifica se ele pode ser substituído por existir. Se sim, ele será usado sempre na terceira pessoa do singular. Então, houve guerras, existiram guerras. Então, o correto é houve guerras. E aqui vai ser o quê? Haverá guerras. Não importa se o que vem depois dele está no plural, por sinal, isso aqui é um complemento e não um sujeito. Então, aqui é um verbo impessoal, verbo na terceira pessoa do singular. Ele não vai para o plural. Então, o correto aqui seria o quê? Haverá várias ocasiões, certo? E qual que é a justificativa para isso? Então, no contexto da fala do pai, a correta continuação seria: acho que não é haverão, é haverá. O verbo haver não, vamos ver, o verbo haver não se flexiona em número na fala do pai, porque ele deve concordar com o pronome ele no singular e não com o sujeito no plural, várias ocasiões. Não. A justificativa é qual? O verbo haver no sentido de existir, ele não vai para o plural. O verbo haver não pode ir para o plural porque o sujeito do verbo não é várias ocasiões, e sim vida, que está no singular, nada disso. Olha aqui, aprender que na vida dele haverá. Isso aqui não é o sujeito. O verbo haver não se flexiona para o plural nesse caso, certo? Porque quando usado no sentido de existir, ele é impessoal, olha aqui, e não admite sujeito, ou seja, certinho. Ele é um verbo impessoal, ele não tem sujeito, eu não falei aqui, ó. Haverá guerras, isso aqui não é sujeito, isso aqui é um complemento, haverá o quê? Guerras, objeto direto, isso não é o sujeito. Simples assim, verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. O verbo haver não pode ser usado no plural nesse contexto, certo? Porque em nenhuma situação de uso esse verbo admite ser conjugado na terceira pessoa. Sim, ele é conjugado na terceira pessoa do singular. Então não é essa a justificativa. Interessante a questão que nos remeteu à concordância verbal. No fragmento, há escolas que não conseguem desenvolver um trabalho. O vocábulo que exerce a mesma função daquele destacado aí. Então, o primeiro ponto é compreender esse que. Há escolas que não conseguem. Quem não consegue, o que não consegue? Escolas. Então, aqui você vai conseguir, precisa de compreender que é um pronome relativo. O que é um pronome relativo? É aquele que retoma, que tem relação com o termo, com o substantivo anterior. Olha aqui.
Há escolas que não conseguem, eu poderia falar assim, há escolas, aí eu falaria de novo, há escolas que não conseguem desenvolver. Esse pronome relativo ele vem para evitar a repetição. Há escolas que não conseguem desenvolver. Então, pronome relativo que está retomando o termo anterior. Eu tenho que procurar aqui nas alternativas um pronome relativo também. Neurocientistas da universidade apresentaram recentemente uma pesquisa mostrando que, olha aqui, lá eu já vi que eu tenho o quê? Um substantivo, aqui eu tenho um verbo, sedentarismo substantivo, aqui eu tenho um verbo e aqui eu tenho um verbo. Pronto, já gabaritei a questão. Mas precisamos de compreender, nem sempre virá fácil assim. A pesquisa mostrando que os alunos, aqui nós vamos ter o quê? Uma oração subordinada substantiva. É aquela que pode ser substituída por isto, por exemplo. Uma pesquisa mostrando isto, que os alunos. Então, você tem uma oração subordinada substantiva. É interessante você compreender, essa daqui é objetiva direta, mas nem precisa de saber se é objetiva direta, subjetiva, objetiva indireta, não. Basta você conseguir compreender dessa forma. Além de todos os benefícios citados, ainda ajuda no combate ao sedentarismo, que cresceu muito. O que cresceu muito? Sedentarismo. Então, aqui eu tenho um pronome relativo, ele retoma o termo anterior. Diversas pesquisas afirmam o quê? Que o exercício, afirmam isso, aqui o examinador foi bom, porque todas aqui, oração subordinada substantiva. O autor explora a conexão entre mente e corpo e defende o quê? Defende isto, que é o exercício. Então, oração subordinada substantiva. Para a próxima questão, na fala da personagem, no último quadrinho ocorre uma elipse. Elipse é quando você suprime um trecho, uma palavra. Por exemplo, eu gosto de português, vírgula. Ela, matemática. Aí eu tirei o quê? Ela gosta de matemática. Então, isso aqui você está suprimindo. Querido, vamos participar da corrida mais tradicional da cidade, mas sou sedentário. Não importa, já fiz nossa inscrição. Levanta logo, vamos correr, não quero ser a última. Então, o que faltou aqui? Suprimiu o quê? Não quero ser a última competidora, sim a última o quê? Então, vamos colocar aqui reticências, vamos colocar aqui fora. Não quero ser a última o quê? Onde é que ela estava? Na corrida, interessante. Tem tirinha, tem charge, olha a linguagem verbal, as palavras e também a linguagem não verbal, as expressões, olha aqui, deitado, cansado e aqui, ó, na corrida. Então, se ela está na corrida, ela não quer ser a última competidora. Estudante, esposa, vítima, nada disso. Questão, ó, muito fácil. Ainda sobre a mesma tira, a palavra já é advérbio com valor de que. Aí precisamos de ver, não é isso? Querido, vamos participar da corrida mais tradicional da cidade. Não importa, já fiz nossa inscrição, eu já fiz. Está indicando é um advérbio de modo? É um advérbio de tempo? Certinho, um advérbio de tempo. Por quê? Ela já fez nesse momento, quando é o mesmo caso de eu dizer, por exemplo, você já chegou, ou seja, você antecipou a sua chegada. Então, falou em advérbio, você tem que observar o quê? A circunstância que ele estabelece, a ideia, o valor de quê? Então, olha a diferença. Não importa, fiz nossa inscrição, não importa, já fiz. Aí você consegue ver que ela antecipa. E se antecipou aqui nesse contexto, está relacionada a uma ideia de tempo. Ok? Companhia, instrumento ele se cortou com a faca. E sim, Maria estava na companhia de João, por exemplo, Maria estava com João, aí sim. Mas aqui você consegue identificar uma noção de tempo. No contexto, a palavra mas pode ser substituída mantendo o sentido do diálogo por. Vamos ver? Querido, vamos participar da corrida mais tradicional da cidade, mas sou sedentário. Esse mas aqui, aí você vai se lembrar do seu professor dizendo. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, tudo isso aqui é o quê? Contudo, no entanto, entretanto, isso aqui
são as adversativas, indicam a ideia de oposição. Então, não se lembra? Identifique pelo sentido. Tem conjunção, é sentido, olha aqui. Querido, vamos participar da corrida tradicional de cidade. Ok, então vamos correr, mas sou sedentário. Então, você participar da corrida e ser sedentário é uma oposição. Pode ser substituído por qual? No entanto, olha lá. Vamos participar da corrida, no entanto, sou sedentário. Então, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, já ajudaria muito para você conseguir gabaritar a questão, certo? Por isso, aqui nós temos a ideia de conclusão, já que é uma ideia de causa, tanto que é uma consecutiva, tanto que. Aí já descarto as outras. O emprego de um pronome oblíquo substitui corretamente a expressão pronome oblíquo. Isso aqui está falando de quê? Colocação pronominal. Aí vem à sua cabeça o que? Você de repente está estudando, não está habituado a estudar para os concursos. Aqui é aquele caso que a gente chama de próclise, que o pronome vem primeiro que o verbo, mesóclise, o pronome vem no meio do verbo e ênclise, o pronome vem depois do verbo. Mas antes disso, sempre que aparecer, não só a Selecom gosta de fazer assim, a Vunesp faz muito também, sempre que aparecer para substituir o trecho em negrito, você já sabe, você vai identificar a transitividade verbal. Se for um verbo transitivo direto ou se é um verbo transitivo indireto. Se for verbo transitivo direto, vai ser o quê? É interessante você se lembrar de que eu uso como complemento o a e suas variações. Lo, lá, los, las, no, nas. Olha aqui, certo? Sempre que o verbo terminar em R, S ou Z, você vai tirar o R, S ou Z e colocar lo, lá, los e las. Sempre que terminar em som nasal, M, ON, ão também, aí você já sabe, vai colocar o N. Vamos ver então? E se o verbo for um verbo transitivo indireto, você usa lhe ou lhes. Bem simples. Verbo transitivo direto, você tem que usar o a e suas variações. Verbo transitivo indireto, você usa lhe ou lhes. Vamos ver. Essas bactérias consomem o quê? O lactato. Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu tenho que usar o a e suas variações. Não posso usar nem lhe e nem lhes. Olha aqui. Fácil, extremamente. Selecom, questão de nível médio da Prefeitura de Boa Vista, lá em Roraima. Essas bactérias, elas consomem o quê? O lactato. O lactato é ele, eu não posso falar, elas consomem ele. Eu amo ela, não existe. Então, ele é o quê? O. Então, aqui essas bactérias o consomem. Letra B de bola está correta. Essas bactérias as consomem? Não, elas consomem ele, eu não posso falar ele, eu uso o pronome oblíquo átono, o. Show de bola, extremamente fácil. Gostou da correção? Inscreva-se nesse canal, deixe um like e na próxima semana mais aulas da Banca Selecom. Um abraço!